meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E que episódio nós teremos hoje? Eu sou a Damaris, a sua host, e você está aqui no podcast Chave Mestra Podcast. E olha onde nós estamos hoje. Estamos aqui na Bienal do Livro, que é simplesmente a maior feira literária, não do Sudeste, não do Brasil, da América Latina. Nós temos pessoas ao redor do mundo nessa feira. Estamos aqui aproveitando essa energia para passar o nosso melhor conteúdo para você, extrair o melhor dos nossos autores para impactar a sua vida e também poder levar a mensagem deles para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam aqui o trabalho que a editora tem feito e os nossos autores consequentemente. E hoje eu estarei entrevistando uma mulher que é neurocientista. Pensa num conteúdo extraordinário que vai com certeza impactar a sua vida. E ela participou aqui deste livro, Um Olhar para a Saúde Mental, Caminhos para uma Vida Equilibrada. Quem hoje não precisa estruturar a sua vida, não precisa de uma vida mais equilibrada, né? A saúde mental é o tema do momento, visto que, somente depois da pandemia, muitas pessoas estão aí adoecidas com ansiedade, depressão, e esse livro vem para ajudar as pessoas. E a doutora Érica, eu vou apresentar para você conhecer um pouquinho mais de quem ela é e o que ela faz. Ela é fisioterapeuta, mestre e doutora em Fisiologia Humana pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pós-doutorada em Neurofisiologia, estudando aí diversas doenças neurológicas, incluindo transtornos de ansiedade. Há 12 anos que ela é professora titular da UFES, Isso. que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Então você se prepara que você vai entrar agora numa jornada, né, para você melhorar a sua vida. E ela falou sobre o título, e a gente já vai agora ouvi-la. O título dela é esse aqui. Se prepara, pegue o seu papel e a sua caneta para você tirar os maiores insights. O papel da respiração no equilíbrio emocional. Será que isso interfere mesmo? Vamos descobrir mais agora. Seja muito bem-vinda, doutora Érica. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, né, nesse podcast da Chave Mestra e participando, né, da Bienal do Livro, né, que é essa potência, né, da América Latina. Então é um motivo de grande alegria estar aqui e trazendo, né, esse livro que eu sou coautora, né, Um Olhar para a Saúde Mental. Muito obrigada. Um prazer. Queria que você contasse um pouquinho mais de você, da sua trajetória e o que te inspirou a participar aqui do livro Um Olhar para a Saúde Mental. Certo. Eu sou doutora em neurociências, né, como você já falou, pela Universidade de São Paulo. Então, a saúde mental, a questão da gestão das emoções sempre foi um assunto muito caro para mim, desde as minhas pesquisas do mestrado, do doutorado e do pós-doutorado. E com o meu trabalho como professora universitária e também com o trabalho que eu faço já há 12 anos com a comunidade, atendendo mulheres vítimas de violência, né, familiar, questões de saúde das emoções. Então, assim, sempre a saúde mental foi muito cara para mim, né? E quando eu recebi o convite da editora Chave Mestra, para mim foi uma oportunidade muito especial de falar sobre o papel da respiração, porque eu estudei isso, foi o tema do meu doutorado. E a respiração, ela é a porta de entrada a porta de saída para o desconforto de pessoas que sofrem com ansiedade e medo. Olha. Tá? E hoje a gente sabe, né, que, por exemplo, 61% da população declara que tem medo. Né? O Brasil está no topo da América Latina com a questão de uso de antidepressivos e ansiolíticos. Né? E a gente tem observado que só a farmacologia, só a utilização da medicação, você vê, né, que as pessoas cada vez mais consumindo medicação, mas, por exemplo, no ano passado, aumentou em 400% o número de trabalhadores afastados por problemas de saúde mental. 400%? 400%. Né? É muita coisa. Então, em 2023, aumentou em 12% o consumo de ansiolíticos e antidepressivos. Né? Então, nesse trabalho, no meu livro, eu trago, além da questão da neurociência,
né, eu trago uma questão da espiritualidade. Então eu trago de forma muito inovadora, eu trago o que a ciência fala, os trabalhos científicos, né, sobre os textos bíblicos, né, sobre a oração, sobre o perdão. Então, meu trabalho ele alinha neurociência e fé. Neurociência e fé. São temas que parecem, de certa forma, antagônicos. Antagônicos. E as pessoas veem como antagônicos. Como que funciona isso? Isso. Há um preconceito, tanto da academia, da universidade, pensando que as pessoas que têm fé ou que buscam a espiritualidade, elas não têm conhecimento. E as pessoas que têm fé, muitas vezes pensam que você vai ter a cura ou a busca, que a ciência muitas vezes não é necessária. Então, há preconceito dos dois lados, tá? Mas quando eu olho, eu faço um olhar como neurocientista, por exemplo, eu olho a Bíblia através dos olhos da neurociência. Então, por exemplo, Jesus falou para perdoar, não apenas 7, mas 70 vezes 7. O mundo acha que o perdão, porque senão você não vai para o céu, porque perdão é pecado. Mas o que a literatura fala? Quem não perdoa tem uma maior índice de desenvolver câncer. Pessoas que não perdoam têm uma maior predisposição para desenvolver doenças autoimunes. E quando você vai estudar os artigos científicos do que é mais difícil perdoar, não é perdoar o outro, aquele que te ofendeu, aquele que te feriu, te magoou. O mais difícil perdoar é perdoar a si mesmo. Você sabia disso? Não, não sabia disso. E perdoar, e quando fala, então quando você você não se perdoa, a culpa está totalmente relacionada com depressão. A culpa está totalmente relacionada com a depressão? Isso, estudos de neuroimagem mostraram uma relação entre culpa e depressão. E muitas pessoas estão aprisionadas em cárceres mentais, em pensamentos intrusivos, que vêm às vezes lá desde a infância. E traumas, situações que a pessoa passou durante a infância formam feridas emocionais. E quando a pessoa, na vida adulta, às vezes gatilhos, uma música, uma palavra, uma imagem, vai ativar esse gatilho. E aí a pessoa ela tem medo. Por exemplo, pessoas que nasceram numa família com problemas financeiros, né? Tem estudos mostrando que elas têm mais dificuldade e medo de empreender. Então, uma pessoa presa em cárceres mentais e presa pelo medo, ela tem dificuldades para prosperar, ela tem dificuldades para poder ter uma família estruturada, porque às vezes ela teve problemas familiares, o pai e a mãe. Então, você se separou e às vezes ela tem dificuldade e medo de formar uma nova família. Você já viu, de geração em geração, às vezes passa as famílias e os problemas vão passando? Repetição de padrão. Repetição de padrão. Isso porque sim. O que acontece? O nosso maior inimigo não, adversário, não é o outro. O maior adversário somos nós mesmos. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele é influenciado pelo comportamento do que a gente vive, das pessoas, então ele é moldado. E nós também recebemos uma influência genética, que vai passando de geração para geração, tá? Então, o que acontece? Às vezes você vê uma família que o avô teve depressão, o tataravô, o pai. Mas o que eu quero falar, isso está na genética. Só que 50% é genótipo. Então, é a genética, é a influência da genética, né, para a predisposição de uma doença. Mas os outros 50% é fenótipo. Então, é o quê? É o convívio, são as práticas, os hábitos. Então, você pode quebrar os ciclos. Você pode falar, olha, de geração em geração eu vim de uma família que quebrou, que faliu, que foi triste. Mas você pode fazer uma nova história, porque o nosso cérebro tem uma capacidade que se chama de neuroplasticidade neuronal, que é uma capacidade de se moldar. E existem várias estratégias, né, que eu trabalho hoje com as minhas mentorias, nos cursos, né? Vou lançar um curso agora no mês de agosto, onde eu vou alinhar neurociência e fé para trazer estratégias para que as pessoas possam dominar a sua mente, independente da situação que ela veio
de geração em geração, ou da situação que ela está, porque é possível. E tudo é possível àquele que crê. Então você precisa crer, tá? É crer que é possível. Aham. Crer que é possível mudar e que você pode escrever uma nova história. E isso perpassa por saúde mental, Com certeza. totalmente. Com certeza. É muito interessante realmente porque essa base, tudo isso, você consegue voltar e achar versículos que dão essa base na Bíblia, né? Sim, aí com esse trabalho, na verdade é o seguinte, eu nunca pensei que eu ia trabalhar com essa forma, assim. Sempre eu fiz os meus estudos, foi como neurocientista, estudando as áreas do cérebro, né? E eu venho de uma família muito simples. E como mulher, e a minha origem foi, eu não vim de uma família onde as pessoas estudavam, que tinha uma cultura. Eu tive que vencer muitos obstáculos. E eu passei por muitas questões também de rejeição, eu já passei por depressão, já passei por ansiedade, transtorno do pânico. E além do trabalho, né, procurei médicos, procurei psicólogos, mas eu me busquei muito na fé e na Bíblia, mas eram caminhos paralelos. Ah, sim. Então para eu tentar vencer todas aquelas adversidades, eu me pegava muito na Bíblia. E para ser uma boa profissional, eu ia estudando a neurociência. Fui para vários países, fui galgando. E aí, quando eu entrei na universidade, que eu passei no concurso, né, eu sou professora de uma universidade estadual, né, aqui no Brasil, e aí um aluno me chamou, então, para participar de um congresso, que o nome do congresso era Neurociência e Fé, Ciência e Fé. E aí eu falei, gente, deixa eu olhar. Aí há 12 anos eu tenho olhado. E aí eu comecei a olhar a Bíblia. E aí eu falava, Jesus fala para a gente orar. Aí quando eu olhava estudos, eu achei uma revisão de uma revista americana, uma revista de psiquiatria, onde eles revisaram 300 artigos falando sobre os benefícios da oração. A oração aumenta o fluxo sanguíneo no córtex cerebral, que é essa região aqui da nossa fronte, e tem uma região específica que só nós seres humanos tem. Qual que é a função do córtex? Clareza mental, tomada de decisão, assertividade. Uma pessoa que pratica a oração, ela tem um aumento do fluxo sanguíneo, um aumento do espessamento do córtex. Você tem mais clareza para tomada de decisão. A oração, o que ela faz? Ela diminui a atividade do simpático, que é uma atividade do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso central, envolvido com resposta de luta e fuga. Diminui a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, isso é a oração, o perdão, a fé, a gratidão, né? Então, assim, aí eu comecei a ver, eu falei, gente, é incrível, é um livro de medicina. E, às vezes, por preconceito, né? As pessoas, ou porque estigmas, né, que vai passando. Mas, ao aplicar, né, com as minhas mentoradas, com muitas pessoas, eu vi pessoas que, ao alinharem os conhecimentos da neurociência e da fé, ficaram livres do uso, por exemplo, de cigarro, pessoas com traumas. Então, assim, são centenas de relatos, né? Sim. Então, assim, não é uma questão de pensamento positivo, não é uma questão, porque eu creio. Não, a ciência mostra, tá? E é uma resposta, porque para o mundo que está hoje, né? Então, aumentando a questão do suicídio e tantas, né, os diagnósticos de doenças mentais, né? Sim. Então, assim, para as pessoas, né, que se interessam, né, pela neurociência e fé, me seguir, né, nas minhas redes sociais, porque eu tenho produzido conteúdos, estou trazendo esse capítulo no Olhar para a Saúde Mental e vem muito mais outras coisas depois, né, projetos nessa área. Que maravilha! E nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da doutora Érica. Você pode e deve já começar a consumir todo o conteúdo dela. A começar com o livro, Um Olhar para a Saúde Mental, que não tem só o capítulo dela. Já eu vou perguntar quais outros benefícios que o livro vai trazer. Mas ela já deu um spoiler muito bacana aqui pra gente, que vai sair um curso aí agora. Sim, isso. No mês de agosto de 2025, eu pretendo trazer um curso, né, na área de neurociência e fé. E lançar, né, a minha mentoria
né? Porque eu tenho, muitas pessoas têm buscado, eu sempre trabalhei com mentorias no presencial, mas agora com a ferramenta online, onde a gente pode alcançar, né, pessoas do Brasil e do mundo, né? Então é uma demanda que eu tenho recebido. E, na verdade, eu quero trazer para as pessoas um caminho que eu percorri. Porque eu É não isso. poderia falar de algo sem eu ter experimentado. Então, eu vivenciei isso, de buscar psiquiatra, porque eu tenho uma dor, um problema que eu não conseguia vencer. No mundo físico, nas relações, eu tentei fazer o máximo que eu podia. Mas sabe quando você... São coisas que estão além da sua... Sim. E eu vivi um Verdade. processo de luto, de perda, de pessoas que eu amava muito. E eu não conseguia vencer isso. E era uma dor muito terrível. E isso me levou a tomar antidepressivo, a ter crises de pânico, ir ao psiquiatra. E por eu ser cristã evangélica, eu sofri muito preconceito também, sabia? Sabia. Porque as pessoas falavam assim, mas como? Você é uma pessoa de tanta fé e você está com depressão? Aí eu tenho um corte meu, uma palestra, que eu falo assim, cristão tem depressão? Tem vários estudos mostrando. Você sabia, quando a gente vai para os artigos científicos, fizeram uma comparação. O índice de suicídio em pessoas cristãs, às vezes é até maior, sabe por quê? Uma pessoa que fala que tem fé, ela não pode falar que ela tem dor. Ela não pode falar, senão vão falar que ela não acredita em Deus. Cadê seu Deus? E a depressão, é importante a gente colocar. No meu livro eu falo, existem alterações de neurotransmissores. Você tem uma redução da serotonina, você tem uma redução física. Sabe quando uma redução de receptores, de conexões sinápticas? É igual uma pessoa, por exemplo, que ela quebra uma perna. Ela quebrou, então tá lá, né? Uma fratura óssea. Então ela vai ter que engessar. Quando uma pessoa tem um trauma, ela sofreu um abuso, viveu um relacionamento tóxico, aquele trauma, ele também tem uma questão biológica. Você vai ter uma ferida emocional. E se você continua se expondo aos seus fatores que estão te estressando, você nunca vai se curar. E voltando à questão do preconceito, então eu sofri preconceito, como se não fosse fé, mas eu estava fazendo tudo, mas eu estava dentro de uma situação, e a vida, todos nós passamos por desafios. Com certeza. E, então, a partir disso, mas é muito fantástico, sabe por quê? Com essa capacidade que o nosso cérebro tem de neuroplasticidade, quando nós passamos por desafios, e nós não perdemos a nossa fé, através do córtex, que você fala assim, não, eu vou conseguir, eu vou transpassar, esse problema não é maior que eu. Quando eu decido isso, o cérebro é tão fantástico que ele vai formar novas conexões neuronais, novas vias neuronais, uma formatação para te dar ideias de como sair disso. E você fica mais forte. Com certeza, tudo que você passou para você estar hoje aqui, entrevistando, você passou por muitas dificuldades, sim ou não? Com certeza. E isso te deu habilidades. O teu cérebro, se a gente fizer lá uma ressonância magnética lá, então vão ter as conexões sinápticas que te dão o quê? A habilidade de falar, de postura, de argumentação, porque são... E a vida é incrível, né? Então, os desafios, né, da vida, e a Bíblia, ela fala, né, mesmo nas dificuldades para a gente agradecer, em tudo dai graças, porque é isso, né? Então são os desafios. Então, eu passei por desafios, eu passei por tratamentos médicos. Aqui eu não estou falando para a pessoa não ir, porque tem um preconceito também dos evangélicos de buscarem ajuda com o psiquiatra. É muito importante, um apoio médico, um apoio com o psicólogo, mas são as duas coisas. A gente não pode deixar, nem ter a idolatria de bitolado de, é só a fé, ou não, é só a medicina. Tem que ter um equilíbrio. Isso, trabalhando a tríade, corpo, alma e espírito. Perfeito. Porque nós não somos só um corpo, nós temos uma alma, né? E nós temos o nosso espírito, e nós precisamos cuidar disso. Com certeza, eu posso te falar com certeza que a minha vida mudou muito, né? Eu senti isso na pele, porque eu também sempre fui cristã, sempre fui da igreja, mas tinha questões que não se resolviam. Isso. Né? E aí,
sofri um pouco desse preconceito e também é o que era passado, né? Não tá tendo fé suficiente, ou o Satanás tá te atacando, tem alguma brecha aberta. Você é pecadora. Pecador, você tá fazendo alguma coisa errada. Ó, você tá pecando. Então, hoje eu vejo que a igreja começou a abrir mais a mente para começar a entender que tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que são emocionais. Coisa espiritual eu trato no espiritual, mas a coisa emocional tem que tratar com especialistas na área das emoções. Isso. E a igreja também, falando em igreja, precisa estar aberta, porque tem muitos cristãos que estão fiéis, que estão dentro da igreja e estão sofrendo muito. Muito. E isso não é falta de fé. Então são várias questões. E às vezes são questões que passou lá na infância. Você sabia que durante a gestação, quando o nosso cérebro está sendo formado, traumas e problemas que a nossa mãe passou durante a gestação, isso afeta a formação do nosso cérebro? Então tem questões que a gente nem sabe. Né? E tem um salmo, aí falando, né, sobre, já que então eu estou falando de Bíblia, tem um salmo de Davi que ele fala assim: examina em mim se há algo escondido que eu não saiba. Então é a questão do subconsciente. Quando você vai para a psicanálise, para a psiquiatria, tem coisas que a gente não lembra, né? A gente não lembra da nossa vida intrauterina. A gente não lembra, né, da nossa infância, até muitas fases da nossa infância. Mas aí como a gente vai ficar fadado ao medo? Não, a gente tem que examinar. A gente tem que pedir ajuda, porque nem sempre a gente consegue isso sozinho. Sim. Às vezes uma pessoa está assistindo aqui e ela está se enchendo de esperança, mas aí depois, quando começa, ela está num ambiente tóxico, ela está num ambiente de violência, ela volta a repetir aqueles ciclos, ela precisa pedir ajuda, ela precisa reconhecer. E é possível, sim. E quando a gente põe essa pergunta, igual você que está me assistindo, qual o seu cárcere mental? Qual sua ferida, algo que você não tem conseguido sobressair, você já tem buscado formas e você acha que você não consegue sair disso? Você pode sair disso. Se você quiser me ajuda, eu estou colocando de novo, né? O @doutora Érica Grangeiro, porque eu acredito nesse projeto. E eu creio, sim, que é um projeto de Deus para esse tempo. Eu vejo isso, viu? Claramente. Por quê? Por causa desse preconceito, houve esse estigma e aí as pessoas continuam doentes dentro das igrejas, como você falou. E algumas pessoas se afastaram da igreja, se afastaram de Deus por causa desse projeto. E eu vejo o quê? Deus fazendo resgate, usando outros profissionais para resgatar a identidade e trazer as pessoas de volta, não só para a igreja, mas para Deus. Sim. Eu já conheci muitas pessoas, já vi vários testemunhos de pessoas que estavam afastadas, mas que de repente começaram a ir mais para o lado da ciência. Sim. Principalmente eventos e treinamentos de desenvolvimento pessoal e de repente se conectaram de novo com Deus. Porque precisava de outras ferramentas, de uma outra linguagem para voltar para a essência. Porque Jesus, eu sou apaixonada pela figura de Jesus. Né? Então Jesus, ele é o maior psiquiatra que já existiu. Ele é o maior psicólogo que já existiu. Ele é o maior psicanalista que já existiu. Então assim, os ensinamentos dele, mesmo uma pessoa que ela não creia, se tiver pessoas aqui, não, eu não creio. Ele veio para todos, de qualquer religião. Se você o buscar de todo o coração, ele vai se revelar. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E eu estou falando disso de vivência, tá? De vivência, e a ciência fala sobre isso, né? Então, é incrível, sabe? Os ensinamentos dele. Então, esse alinhamento da neurociência e da fé em uma resposta. Uma resposta não só para os cristãos, mas para todos aqueles que estão presos. Olha, eu comecei as minhas redes sociais, eu sempre fiquei no offline, sempre atendi, eu nunca pensei em ir para as redes sociais. Aí, há 3 meses atrás, eu ministrei uma palestra que chama Neurociência e o Poder da Oração. E aí eu coloquei no YouTube, né? E também no Instagram. 3 dias depois que eu coloquei, eu recebi um convite da Chave Mestra para escrever esse livro. 3 dias depois? 3 dias depois. Em 1 mês vieram mais de 1000 seguidores. O que eu recebi de seguidores no reservado, me ajuda, doutora. Teve uma mulher que ela falou: eu tenho depressão há 25 anos, tomo antidepressivos, vou à igreja e eu não aguento mais. Eu tenho uma dor que eu não consigo
sair dessa dor. São muitos relatos, muitos relatos. Uma das mulheres que assistiu Neurociência e o Poder da Oração, ela assistiu no presencial e depois eu atendi ela nesse trabalho individual com as técnicas. Ela foi rejeitada desde o ventre materno. Cristã, de uma família evangélica, sabe? E os pais queriam um menino. E ela foi rejeitada desde o ventre. Ela já tinha irmãos, meninos. Ela foi rejeitada pelo pai, pela mãe e pelos irmãos. A mãe dela criou ela durante 50 anos. Ela fez esse ano, agora 2025, 50 anos. Ela foi criada como um menino, desde criança. Ela demorou muito a se casar. Até quando ela assistiu minha palestra, ela falou, ela só usava calça e se vestia como menino. Ela se casou, ela nunca teve desejos homossexuais, mas como a família dela tratava ela como menino, ela sempre teve muita dificuldade. E ela chorou muito ao assistir minha palestra, e depois eu atendi ela, levei ela, né? Então, através de estratégias da neurociência e da fé, nós trabalhamos para que ela perdoasse os pais dela, se perdoasse, porque ela não se aceitava, ela sentia culpa por ser mulher, simplesmente. E olha que maravilhoso. Agora, no mês de março, 3 meses depois que ela assistiu a minha palestra, ela me encontrou e falou, Érica, pela primeira vez na minha vida, eu comprei uma saia e usei batom. Meu Deus. Isso não é sobre saia nem sobre batom. Isso é sobre um cárcere de uma pessoa que estava presa e dentro da igreja. Meu Deus. E quantas pessoas que não estão presas? Muitas. Presas em uma palavra. Às vezes, por exemplo, presas por culpa. E também sabe o que existe? Existe uma lealdade invisível. Minha mãe sofreu muito, por exemplo. Às vezes sua mãe sofreu muito, passou dificuldades. E aí hoje você está aqui na chave mestra, você está fazendo. Mas dentro de você, às vezes você fala, poxa, mas será que eu sou merecedora mesmo? Será que eu... Porque você se sente culpado. E nós podemos sim honrar nossos pais, fazendo o melhor para eles, né? Seja quando a gente pode, financeiramente, orando por eles, agradecendo e honrando também, sabe como? Se sentindo merecedor desse novo tempo, para que nós possamos o quê? Gerar um novo tempo para os nossos filhos também. Incrível Quebrar isso. esse ciclo. Incrível isso. Quando eu ouvi falar pela primeira vez, eu fiquei chocada, mas faz muito sentido. Porque, na verdade, é inconsciente. A gente não tinha essa consciência, e você está nos ouvindo e está tendo essa consciência agora. Muitas vezes você não rompe em honra inconscientemente aos seus pais, né? E aí ela acaba, eu podia crescer mais, mas não, vou ser maior que os meus pais? Isso. E também assim, existem os cárceres mentais por questões de DNA, tá? Por questões também que foram passadas, por exemplo, saiu um artigo científico que mostrou que os descendentes de pessoas que passaram pelo Holocausto têm uma maior predisposição à depressão. Então, aí mostrando a questão genética. E tem a questão do comportamento, né? Porque você vai sendo moldado. Então, essa é uma questão física, tudo bem? Tudo bem. Eu só vou citar uma outra coisa, mas eu não vou entrar aqui nesse pormenor, porque a gente vai ficar no livro. Sim. Mas também existem cárceres espirituais. Existem espíritos, porque nós somos corpo, alma e espírito. E existem espíritos malditos que vão passando de geração para geração. Isso está na Bíblia. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, né, do mundo espiritual. E nós estamos aqui num tempo. Se nós vivermos muito, vamos viver 100, 110 anos, mas e depois? Sim. Eu tenho 49 anos. Há 50 anos atrás eu não estava aqui. Aqui nós estamos numa passagem. E a gente não está aqui só para ganhar dinheiro. Sim, né? pode falar. Para trabalhar, não é isso? É, exatamente. A gente tem um propósito maior. E que bom que você já encontrou seu propósito, né? Amém. Que aí você consegue, de fato, viver plenamente e ajudar outras pessoas. Amém. Não foi fácil chegar até aqui, né? Mas hoje eu me sinto totalmente preparada e tenho ajudado as pessoas, né? E fico à disposição, né, das pessoas que quiserem ajuda, sair desse momento onde elas estão e ir para o melhor delas. Você falou um negócio e agora retomou, ou seja, eu senti que eu preciso perguntar sobre isso. Certo. Você falou sobre fenótipo e genótipo.
a gente sabe que fisicamente a gente consegue ver semelhanças. Às vezes a filha, o filho é a cara da mãe, a cara do pai, que é a cara da avó, a cara do tio. Então, tem a mesma canela, tem o mesmo, né, Isso. mão, fisicamente. Mas, pelo jeito que você falou, parece que a gente consegue carregar não apenas o físico, mas O comportamento. o comportamento. Sim. E as doenças, como, por exemplo, ansiedade, vícios, depressão, questões mais internas. Também é passado de geração para geração? Sim, sim. Então você pode ter uma predisposição genética, por exemplo, para ter depressão. Você pode ter uma predisposição genética, tá? Então, até a questão do humor. A questão se você é uma pessoa mais alegre ou não, isso é alterado pelo seu DNA. Só que nós não estamos fadados a isso. Porque nós podemos sim, então, com o trabalho, com o psiquiatra, com o psicólogo, trazer esse equilíbrio e o quê? Cuidar da alimentação, fazer atividade física, tá? O que mais? Fazer terapia. E você pode, porque existe uma capacidade de plasticidade neuronal, entendeu? E você trazer outros prazeres para a sua vida, tá? Tá. Se conectar a pessoas, tá? E o ambiente, ele pode, então, formando novas sinapses, novos hábitos, e você pode escrever, assim, uma nova história. Então, a gente não está afadado. Então, você tem, sim, e não é porque o seu pai teve depressão, ou mesmo porque você está agora e vem de uma coisa, você pode, sim, se curar. Eu creio na cura. Eu creio numa cura completa. Amém. E sabe quem é? E isso eu não estou falando só de fé espiritual, eu estou falando... Você consegue comprovar cientificamente. Cientificamente, quantas pessoas que alcançam cura de câncer, cura de tantas doenças, porque está tudo dentro da gente. E a gente pode ativar essa homeostase corporal. Homeostase corporal é um termo que foi trazido, né? Então, Claude Bernard, né? Então, ele ganhou o prêmio Nobel da medicina. Então, lá ele fala que então é uma tendência do nosso organismo se manter em equilíbrio. Uma tendência por quê? Porque o nosso corpo sempre está sendo submetido a estresses externos, por exemplo, o tempo, mudança claro, escuro, se está frio, se está quente, barulho do trânsito, falta de dinheiro, tantas outras coisas, a correria do dia a dia, né? Problemas familiares, estresse, né? Só que aí o nosso organismo, então, ele é posto. Só que nós temos mecanismos internos homeostáticos para que nós voltemos à nossa homeostase corporal. Tá? E quando você desenvolve uma doença, então, que você quebrou essa homeostase, é possível, sim, retornar à homeostase. Tanto que tem curas maravilhosas. Então, assim, Jesus, ele é o médico dos médicos. Eu já falei um monte de coisa de Jesus, né? Ele é o médico dos médicos. E não há diagnóstico médico que vai fadar e vai falar, não, você não tem cura. Eu já passei isso. Aí é uma história para outra vez. Eu tenho história dentro da minha família com meu filho. Que o médico falou, olha, é uma doença incurável, não tem jeito. E meu filho está lindo, curado, com toda a comprovação dentro da medicina. E nós alcançamos isso. Buscamos medicamentos, buscamos tratamento, buscamos tudo, mas buscamos também na fé. Isso é muito fantástico. E eu não queria que ficasse aqui como se eu estivesse aqui como simplesmente uma pessoa pregando pela fé. Eu estou falando de artigos científicos. Não, você trouxe muitos dados aqui. Tá, então assim, são inúmeros. Eu poderia ficar um dia inteiro aqui falando, uma semana, tá? Então assim, a gente precisa, porque as pessoas, ao deixarem a fé, ao deixarem a Bíblia, ao deixarem os ensinamentos, elas estão perdendo o manual. Sabe assim, um liquidificador? Quando a gente compra um liquidificador, você coloca lá, se você coloca uma quantidade certa para bater o bolo, ele vai bater. Mas se você coloca muitos ingredientes, se você coloca uma capacidade além e coloca o motor para ligar, ele vai queimar, né? Não já aconteceu isso? Sim, claro. Porque você força o motor além da capacidade dele. Então, você tem que olhar o manual. Se ele é 110 ou 220, que tipo de líquido que você pode colocar, quais os compostos, até a forma de lavar, não é isso? Para não estragar. A Bíblia é o manual do ser humano. Então, a gente só consegue entrar na nossa completa homeostase corporal
quando a gente olha o manual do nosso fabricante. Com certeza. E a Bíblia, ela fala sobre questão, acredite, do açúcar, da comida, do uso de sal, da pornografia. Muitas pessoas estão presas. Você sabia que a pornografia, ela promove um prejuízo seríssimo no cérebro? Imagino. Promovendo ansiedade, depressão, muitas coisas, prejuízo no cérebro. E as pessoas, quando falam, não consuma pornografia, a Bíblia fala sobre o quê? Às vezes a pessoa fala o quê? Que não é para usar porque é pecado. Não é que pecado não faz bem ao corpo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito trazer isso para a comunidade e para as igrejas também. Esse olhar desse manual perfeito, que é a Bíblia, né? E Sim. alinhar com a ciência. Então, assim, no meu livro, né, eu trago poucos versículos, eu trago muito da neurociência, mas porque uma coisa também que veio muito de demanda para os meus pacientes, as pessoas que me seguem, são os pensamentos intrusivos. De pessoas que não conseguem lidar com esses pensamentos, né? Sim. E aí eu trago um versículo de Paulo, que é do filtro, né? Qual que é o filtro? Tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa tudo fama, que é nobre, tudo que é nobre, nisso pensais. Então é tremendo, dá até vontade de chorar, sabe? Porque, assim, é lindo isso e eu espero que isso alcance as pessoas e que as pessoas tenham qualidade de vida, sabe por quê? Nós precisamos, para esse novo tempo, com o aumento do diagnóstico de crianças com autismo, essas crianças agora viciadas em tecnologias, tantas questões, nós temos vários desafios para o presente século. A inteligência artificial. E esse novo tempo, ele precisa de líderes de si mesmo primeiro. Sim. E que vão auxiliar uma nova geração. E sim, com o maior líder, com o maior empresário, com o maior gestor, com o maior médico, que é Jesus, nós conseguiremos liderar a nós mesmos e ajudar outras pessoas na gestão das suas emoções. Com certeza. É nítido o seu amor e o seu conhecimento sobre a ciência. E eu vou te falar, eu leio os nossos livros e o seu foi o que eu vi que tem mais referências bibliográficas. Sim. Porque você tem uma quantidade de caracteres que você coloca no livro. Sim. E cada referência que você coloca é um conteúdo a menos que você coloca. Sim, mas eu não poderia... E aqui o seu tá cheio de referências. Então é para provar as pessoas que essa base científica está aqui e ela comprova, né? E aproveitando esse gancho, eu queria que você passasse. Eu sei que você tem um conteúdo vasto e nós vamos fazer mais podcasts, porque tem muita riqueza dentro de você. Mas eu queria que você liberasse uma última chave, né? Foram várias que você já foi entregando aqui e quem pegou, quem anotou, tá realmente maravilhado com esse conteúdo. Mas as pessoas que estão nos assistindo, elas não podem sair desse podcast sem saber de uma coisa. Se tivesse uma única coisa, uma última chave, qual seria ela? O mundo precisa descobrir, ele vai descobrir agora que a Bíblia não é uma fábula. Eu sou doutora Érica Grangeiro, eu sou neurocientista, PhD pela Universidade de São Paulo e eu mostro artigos científicos mostrando que os ensinamentos de Jesus Cristo são a verdade da vida. Então, se você tem interesse em conteúdos que articulam neurociência e fé, me siga nas minhas plataformas. Eu estou no YouTube, eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no TikTok, @doutora Érica Grangeiro. Doutora Érica. Doutora, arroba não. doutora Érica Grangeiro. DRA Érica Grangeiro. Perfeito, maravilha. Palmas para a doutora Érica. Palmas para a Chave Mestra, obrigada. E palmas para a Bienal, palmas por nós estarmos aqui, palmas para a ciência também, né? Palmas para a ciência, com certeza. Então, porque é isso. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, obrigada por vocês estarem aqui. Gratidão mais uma vez por essa entrega extraordinária. Tem muito conteúdo aí, com certeza vamos fazer mais podcasts. Vai ser um prazer. Foi muito bom, gostei muito de... E saber disso, né, que você também tem essa experiência com o cristianismo, com a fé.
Então, Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. propósitos. Com certeza. Faz parte do nosso propósito fazer com que a sua mensagem chegue mais longe. Então, você que ainda não adquiriu, entre lá no @ da doutora Érica. Nós estamos, como eu falei, nós vamos deixar na descrição. Adquira o seu exemplar, consuma o conteúdo dela, assista os vídeos no YouTube e com certeza você vai ter uma vida mais equilibrada. Grande beijo e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau.